nós que andamos lá também teremos isso. Vamos mudar de assunto, deixa esse para lá porque a Justiça já está tomando conta, né? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele validou dispositivos da reforma trabalhista que criam aí o contrato de trabalho intermitente. Você sabe o que é isso? A gente vai aprender agora, tá? Essa modalidade ela é considerada constitucional e poderá ser adotada pelas empresas e esse modelo de contratação ele foi pensado justamente para permitir um regime mais flexível e aumentar a contratação formal aí de profissionais. A gente recebe hoje aqui no Boletim Gazeta a advogada trabalhista Juliana Modesto, a nossa consultora para esses temas, ela vai explicar mais sobre esse tipo de contrato. Está claro que a gente está falando que o intermitente é aquele que não tem uma sequência direta. Mas como garantir legalidade a isso? Está tudo previsto na lei? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. É um tema muito polêmico. Não tem qualquer estabilidade. Um tema que passou 7 anos para ser julgado no STF. E durante todo esse tempo ele trouxe muita polêmica. Se você for estudar o tema, ver jurisprudência e ver a doutrina, principalmente, Marcos, todos os estudiosos do direito do trabalho, você vai ver opiniões favoráveis e contra, né, esse regime intermitente. Mas aí é justamente isso, o que é o regime intermitente, por que tantas críticas e o que seria bom, o que seria ruim nesse regime. A reforma trabalhista, quando chegou aqui no Brasil, ela veio com essa tentativa de modernizar as relações trabalhistas, com modelos do exterior e tentando trazer justamente essa questão de impor, de certa forma, alguma legalidade àqueles regimes que são ordinariamente ilegais. É como se ele tentasse assim, legalizar o bico. Né, Ilegal, o famoso né? bico. O modelo norte-americano é muito parecido com isso, muito né? Parecido Porque com isso, as pessoas têm 3, 4 trabalhos e não tem vínculo com nenhum, né? E aí tem muito aquela questão do pagamento de horista, o pagamento do dia. E a gente vê muito esse regime acontecendo aqui, mas de forma ilegal. De forma totalmente informal. E o que foi que o governo tentou fazer? Na verdade, a Câmara tentou trazer, né, a partir do momento que foi aprovado, a reforma trabalhista foi pelos representantes do povo, eleitos pelo povo. E ele trouxe ao regime intermitente, o que é que ele diz? Primeira coisa, tem que ter alternância. Se é um trabalho seguido, com as horas previstas na CLT, ele não vai ter o regime intermitente. Então, o regime intermitente, as primeiras coisas que ele prevê é que ele seja realmente alternado. Por quê? Quando aquele empregador ele precisa de uma demanda extra, ele está numa época sazonal, ele chega agora a Maceió, os bares e restaurantes, buffets, que precisam de mais funcionários porque eles pegam mais eventos. Então, o que é que ele faz? Ele chama aquele trabalhador avulso, que é o que a legislação tenta trazer, legalizar esse trabalhador avulso. E aí, esse trabalhador avulso, necessariamente, ele precisa receber ou por hora ou por dia trabalhado, sendo que com base no salário mínimo. Ele não pode receber... Esse dia de trabalho, ele é fruto do fracionamento por 30 dias do salário mínimo. Exatamente. Então, você vai calcular a hora com base no salário mínimo, vai calcular o dia trabalhado com base no salário mínimo. Por quê? Porque ele pode contratar você para trabalhar 3 horas no dia ou trabalhar 8 horas no dia, 2 vezes por semana, por exemplo. Então, aí você chega, você vai pegar, por exemplo... um buffet que vai trabalhar no final de semana, que vai ter 3 eventos. Mas no outro mês ele vai ter 2, ele vai ter 1. Então, ele tem na base dele de dados algumas pessoas cadastradas, e aí vem. Tem que ser carteira assinada, ele assina a carteira, registra como contrato intermitente, necessariamente precisa ser escrito. Se não for um contrato escrito, ele descaracteriza justamente por ser um contrato especial. O que a gente até fala assim, existe uma certa informalidade que você vai reconhecer um contrato de trabalho, se não for escrito, mas aí ele vai para a legislação, para o ordinário. Como se trata de uma especialidade, ele tem que ser necessariamente escrito, previsto, tudo lá discriminado. Então, você tem que discriminar o local de trabalho, os dias que ele vai trabalhar, a hora que ele vai trabalhar, e discriminar, inclusive, o valor, para ficar claro, né, que ele está recebendo com base na... Qual foi a base de cálculo que foi feita? Doutora, vamos partir para a realidade, né, o mundo real. Isso aí é o que botaram na lei lá, demorou tanto tempo para ser colocado em prática, agora a gente vai ter que se acostumar com isso. Mas vamos para a base real. O cara mandou lá um recado de WhatsApp, convocou para o trabalho. O cidadão fez o trabalho intermitente, o combinado era pagar ao final do dia, não pagou.
Aí depois, por alguma razão, não gostei, está me questionando porque não paguei, não chama para a próxima atividade. Para receber o dia trabalhado, vai ter que ter ação trabalhista? Vai ter que ter ação trabalhista. O que é que vai servir como prova? Quem não paga, você só tem duas saídas. Você pode fazer a denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, que é um grande parceiro aí de todo o trabalhador, está recebendo denúncias de forma recorrente, ou procurar um advogada trabalhista de sua confiança, para pegar aí todas as informações e como pode resolver, como pode fazer essa cobrança do que não foi recebido. Mas o que é que rege a legislação? Ela diz que ao final de cada prestação de período contratado, então, por exemplo, se eu convoquei o trabalhador, e aí é bom explicar que a convocação ela precisa acontecer com 3 dias de antecedência para o qual você vai ser chamado. Então, se eu vou ser chamado para trabalhar no sábado, você conta 3 dias de antecedência. E o trabalhador tem até um dia útil para responder. Se ele responde, ok, ele tem a obrigação de ir. Inclusive, se ele não for, ele paga a multa. Da mesma forma que se o empregador convoca para trabalhar, e no dia dispensa, mas porque a pessoa veio, porque o contrato foi cancelado, houve alguma coisa, ele vai ter que pagar uma multa de 50% em cima do valor que a pessoa viria a receber. Então, esse é um ponto. Mas aí, eu trabalhei 3 dias, fui convocado para fazer um trabalho de 3 dias ou de 10 dias, enfim. Qual foi essa convocação? Ao final dela, você tem que pagar. E aí você já paga com tudo, Marcos. Com férias, com 13º proporcional, você já recolhe o FGTS e o INSS, então todos os direitos ele tem. E teria que receber ao final daquela prestação de serviço. Você falou e precisa ser discriminado. É bom que o empregador também fique ciente disso. Não adianta você chegar lá e dei R$100. R$100 a título de quê? Se não for discriminado. 50 a título do trabalho. 20, 13º, enfim, tem que ter a discriminação, porque senão não vai contar. Você falou aí do trabalho, deu exemplo do buffet, muitas vezes trabalho noturno, essa é a realidade, né, de boa parte dos buffets, e a gente sabe que o trabalhador comum, com carteira assinada, em geral o trabalho noturno tem até um reconhecimento por ser noturno, não é? Se tem algum risco implicado naquilo ali, isso vai acontecer também para essa situação? Todos os direitos. Ele tem direito igual a qualquer trabalhador normal. A diferença fica só na questão da alternância, da intermitência. Então, ele tem direito ao horário noturno, ele tem direito a adicional de insalubridade. Se a empresa que ele for trabalhar, que ele for prestar aquele serviço, ele receber, o trabalhador ordinário receber acima do salário mínimo, por exemplo, o salário base é R$2.000, ele vai ter direito ao salário hora, ao salário dia, com base no valor que o trabalhador ordinário daquela empresa recebe. Então, todos os direitos trabalhistas são garantidos. E, obviamente, havendo qualquer descumprimento da legislação, como eu já disse, procurar, denunciar e buscar efetivar os seus direitos. Eu quero acreditar que se tem reconhecimento da lei, se foi para a carteira, se está tudo discriminado, qualquer situação de lesão também desse trabalhador no ambiente de trabalho, ele está amparado por isso. Ele está amparado por isso, ele tem todos os direitos. A tomadora de serviço, né, e o empregador, ele tem a obrigação de manter a salubridade do local de trabalho e dar todas as condições de trabalho para aquele trabalhador. Então, todas as questões, tudo que um trabalhador ordinário tem, ele vai ter também. É importante também destacar, Marcos, que assim, uma das grandes críticas é a preocupação com a precarização. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem como garantir a um trabalhador intermitente que ele vai receber, no mínimo, um salário mínimo por mês, porque ele vai receber de acordo com os dias e horas trabalhadas. Então, tem essa grande preocupação. Eu acredito muito que a gente precisa fiscalizar. A partir da fiscalização, você vai ver se aquele trabalhador que hoje faz um bico, que trabalha de forma avulsa, ele que não tem garantido nenhum direito, hoje passa a ter o mínimo. Agora, a gente precisa realmente que o poder público fiscalize para que a gente consiga evoluir. O ideal é o trabalho intermitente? Não é. Eu nunca vou defender o trabalho intermitente, eu particularmente, como uma defensora de direitos sociais. No entanto, a gente precisa olhar para a realidade. A gente hoje tem esses trabalhadores avulsos que fazem bicos que são precarizados e a gente pode dar um pouco mais de garantia a ele de receber e de ter acesso aos direitos trabalhistas. Pois é, porque as necessidades essenciais de qualquer trabalhador, aluguel, filho, alimentação, não são intermitentes, né? Não, hoje nós vamos comer. Não, amanhã não vamos comer. Não é assim, gente, né? Tem que ter uma sequência das coisas e, de repente, essa história de estar trabalhando em 3, 4 lugares,
né, para tentar fechar o mês. Realmente isso é uma coisa impressionante. Tenho certeza que vai ter muita demanda jurídica. Conto com a sua experiência para dividir casos assim Sempre em à outras disposição, oportunidades. Marcos. Muito obrigado, advogada Juliana Modesto, advogada trabalhista, fazendo um alerta sobre essa situação. É a realidade da lei, pelo menos que se cumpra, né, para dar o mínimo de dignidade. Então, a próxima oportunidade, doutora. Obrigada, Prazer obrigada a todos. Pois é, gente, é difícil, né? A gente tenta se adaptar. O argumento aí do legislador, quando propôs essa situação, era dar o mínimo de cobertura e, principalmente, claro, tentar dar mais oportunidade de trabalho. Quer dizer, só trabalho, né? Emprego é diferente de trabalho, tá? A demanda de trabalho ela é diferente da demanda do emprego. Eu sei que muitos empregos pagam mal, mas imagina o trabalhador que vai tentar manter um mês só com bicos. Isso realmente é algo fora da realidade, tá? Vamos voltar aqui, mudando de assunto. O assunto é política agora, dentro da nossa programação. Temos o